A mensagem de hoje é vivendo na perspectiva da eternidade. Vamos falar sobre a vida eterna. Para nós melhorarmos a maneira como nós vivemos, existem algumas coisas que nós podemos fazer. Uma delas, talvez a mais importante, é nós pensarmos na morte. Lembrarmos que nós não vamos viver neste mundo para sempre. A Bíblia diz que na casa de luto existe muito mais ensinamento, você aprende muito mais na casa de luto do que na casa de festa. Porque na casa de luto você reflete com relação à sua vida, a maneira como você está vivendo. E nós vamos então começar com essa reflexão. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que Deus ordenou que o homem morra apenas uma só vez, depois disso virá o juízo. Ou seja, você e eu temos uma chance de escolher aonde nós vamos passar a nossa eternidade. A vida, ela neste mundo, ela vai passar, vai durar 70, 80 anos. Alguns avançam um pouco mais. Mas chega um ponto final e aí vem o juízo, vem a sentença, vem o céu ou o inferno. Nós não vamos durar para sempre. Precisamos pensar sobre isso. A vida não acaba aqui. Depois disso vem a continuação da vida eterna com Deus ou a morte eterna, longe de Deus, separados de Deus. Você tem uma chance e diante de Deus não existe um jeitinho. Você precisa pensar muito bem como você vive, porque a maneira como você vive diz muito respeito a aonde você vai passar a sua eternidade. A maneira como nós vivemos hoje demonstra a escolha que nós fizemos. Por isso precisamos pensar e falar sobre esse assunto. 1 Coríntios 15, 19 Paulo diz que se é somente para esta vida que nós temos a nossa esperança em Cristo, dentre todos os homens, nós somos os mais dignos de compaixão. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, naquela ocasião ele estava dizendo que algumas pessoas estavam questionando se de fato há ressurreição de mortos. E ele disse assim, se não há ressurreição de mortos, ou seja, se você morre e a vida acaba e não tem mais céu ou inferno, se a vida é só nessa terra, o cristão ele é aquele que é mais digno de compaixão. Se a nossa esperança em Cristo é para ganhar uma vida terrena, nós somos dignos de compaixão. A nossa fé é vã, não tem sentido. Porque a nossa fé em Cristo nos leva a uma vida eterna com Deus. Portanto, existem duas perspectivas sobre a qual as pessoas vivem. Ou elas vivem sob uma perspectiva terrena, ou em uma perspectiva da eternidade. Dentro desses dois panoramas, como você tem vivido? Eu acredito que a maioria de nós acreditamos, sabemos que a vida não acaba aqui, que haverá céu ou inferno, que existe uma consequência das nossas escolhas aqui na terra. Mas a grande questão não é se você e eu, se nós sabemos. A grande questão é como nós vivemos. Se nós vivemos na perspectiva de alguém que lembra e sabe que há uma eternidade. Quantas vezes nós vamos perdendo essa lembrança do nosso coração. E vamos perdendo então a esperança e vivendo uma vida como se tudo acabasse aqui. Como se não houvesse amanhã. Tem uma canção muito antiga que diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. Assim diz a canção. Mas nós que cremos na palavra, é o inverso. É preciso amar as pessoas e amar a Deus como se houvesse amanhã, porque na verdade há. É preciso viver uma vida que honre a Deus, entregue a Deus, porque existe um amanhã. Existe um amanhã. E nós precisamos então viver nessa perspectiva da eternidade. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 4, versículo 18. E eu quero expressar três formas, três
evidências de pessoas que vivem na perspectiva da eternidade e não na perspectiva da terrena. 2 Coríntios 4:18 diz ali: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não veem são eternas. Para viver uma vida na perspectiva da eternidade, não se distrai com as coisas desta vida. Não se distraia com as coisas desta vida. Aqui Paulo está dizendo, olha, nós vamos fixar os nossos olhos, não em coisas que vemos, não nas coisas deste mundo. Nós vamos fixar os nossos olhos em coisas que nós não vemos. Um relacionamento com Deus e uma vida na eternidade. Então nós precisamos passar os nossos olhos por muitas coisas na vida. Você precisa colocar os seus olhos no seu relacionamento conjugal, você precisa colocar os seus olhos na maneira como você educa o seu filho, você precisa colocar os olhos nas suas finanças, você precisa administrar, cuidar, mas você não vai fixar os olhos e viver como se tudo isso fosse o suficiente. Na verdade, nós fixamos os nossos olhos nas coisas espirituais, nas coisas eternas, nas coisas celestiais. E quando nós fixamos os nossos olhos, temos foco nas coisas eternas, essa perspectiva passa a influenciar tudo na nossa vida. Alguém que pensa na eternidade, foca na eternidade, vai treinar filhos para a eternidade, vai educar filhos para a eternidade. Alguém que pensa na eternidade vai administrar os seus recursos, não como se a vida acabasse aqui, mas investindo no reino de Deus, porque esta é a maior causa pela qual nós podemos viver. E assim a nossa vida ela vai ser atingida por essa perspectiva da eternidade. Foco, colocar os olhos nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Quando a minha filha tinha 1 ano, ela viu o mar pela primeira vez, e eu segurando ela no colo, e aí eu quando vi o mar já era mais velho, né? Eu tinha uns 14 anos, então eu já entendia bem, e a minha impressão assim, foi de parar e contemplar, né? E eu vim levando minha filha assim, e aí eu imaginava que ela ia assim se maravilhar, né? Dizer, olha pai, uma coisa assim, né? E aí quando ela ia a hora que ela viu o mar, passou um cachorro vira-lata assim, ela ficou querendo brincar com o cachorro, chamar um cachorro. E eu imagino que muitas vezes a nossa vida também nós vivemos assim. Deus tem o mar, que é a eternidade, e nós queremos nos distrair com os cachorrinhos que passam, nos distrair com as coisas desta vida, com essas coisas passageiras. Deus tem uma imensidão, uma vida eterna, e nós muitas vezes nos distraímos com as coisas deste mundo, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Eu e você precisamos cuidar para que a tribulação, os momentos difíceis da vida não nos levem a perder a fé. Ao mesmo tempo, temos que cuidar para que o tempo de bonança também não seja suficiente para nos tirar os olhos da eternidade. Então, quando você e eu passamos por um momento difícil, muitas vezes a nossa fé é provada. Um período de escassez, dificuldade financeira, um período de percas, um período de problemas de saúde. Nesses momentos, muitas vezes nós vamos tendo a nossa fé provada e aí nos decepcionamos, ficamos tristes e esquecemos de desenvolver um relacionamento com Deus, buscar um relacionamento com Deus, vamos fechando o coração, e isso muitas vezes nos faz esquecer que a vida é passageira. Como diz o apóstolo Paulo, que os sofrimentos deste mundo não se compara à glória que há de vir. E nós perdemos esta visão da glória por causa dos problemas, muitas vezes do dia a dia, ou aquilo que nós estamos enfrentando. O contrário disso, o pastor diz assim, antes de você ir de férias, olha, nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. E aí você sai de férias, vai lá para a praia,
parque aquático maravilhoso, um lugar extraordinário. E aí você diz, mas eu gosto desse mundo, esse mundo é bom, eu sou desse mundo. A gente acaba nos apegando, nós acabamos nos apegando às coisas deste mundo, coisas boas e até mesmo lícitas, mas que muitas vezes nos faz viver para elas e não viver para Deus. Viver focado em uma vida terrena, em prazeres terrenos e não em uma vida para louvar e adorar a Deus. Essas coisas são boas, são lícitas, mas elas só são o cachorrinho. Você vai brincar com ele por um tempo, ele vai passar, mas existe uma imensidão aí pela frente. Por isso precisamos pensar em como estamos vivendo as nossas vidas. Outra vez que eu me lembro, quando já minha filha tinha 2 anos, aí nós fomos no Beto Carreiro. Nossa, que lugar fantástico, né? E aí, antes de nós chegarmos no parque, por trás tem um parquinho pequeno, né? De uma escola, não sei. E a gente vinha dizendo para ela assim, nós vamos no parque, nós vamos no parque. Mas na cabeça dela, ela não tinha condições de imaginar, né? Nem a gente, imagina ela. E aí ela viu aquele parquinho e ela queria parar lá no parquinho da escola para brincar no escorregador, no balanço. Falei, não, filha, nós temos um lugar muito melhor. Um lugar muito maior para a gente ir. Mas se ela quisesse ficar ali, brincando ali, sabendo que existe algo muito maior para se viver. E muitas vezes é assim que nós perdemos a visão das coisas eternas, nos envolvendo com as coisas desta vida. Muitas vezes são boas, brilham os nossos olhos, mas nós não conseguimos imaginar o que é a eternidade. Por isso, nós precisamos viver uma vida em santidade, louvando a Deus, adorando a Deus. Quantas vezes nós vamos nos apegando às paixões deste mundo, ao brilho deste mundo, vamos esfriando o nosso relacionamento com Deus, nos afastando dEle, e quando vê, nós já estamos distantes daquele coração que ferve, que clama, que anseia por Deus, porque nós deixamos que as coisas dessa vida nos enlacem. Nós precisamos cuidar, porque as pessoas têm buscado viver uma vida para construir uma vida que vai acabar. Se dedicado tanto para construir uma vida que vai acabar por aqui. Nós empenhamos a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, e temos como prioridade das nossas vidas, muitas vezes, as coisas terrenas e passageiras. Um sinal disso é que, muitas vezes, a maior expectativa de nós irmos à igreja é para resolver problemas terrenos. Nós nos preocupamos mais em resolver um problema financeiro do que desenvolver a nossa salvação. Nós estamos mais ansiosos por causa dos problemas do dia a dia do que preocupados em manter uma vida espiritual com o Senhor. Isso revela um pouco da nossa distância dessa visão de que existe uma imensidão, de que existe uma eternidade, uma vida eterna para mim e para você, para nós vivermos. Então, a primeira característica de alguém que vive na perspectiva da vida eterna é alguém que não se distrai com as coisas desta vida. A segunda característica está em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 8. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Amém. Ele diz assim, Paulo falando a Timóteo, ele fala assim, pois o exercício corporal, ou exercício físico, para pouco aproveita. Pouco, não nada, né? Pouco aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que a promessa da vida presente, tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Tem uma versão que traz uma paráfrase e explica esse texto da seguinte forma:
O exercício físico tem algum valor, mas o desenvolvimento da vida espiritual é útil em toda maneira, nesta vida e também na futura. Alguém que vive com a expectativa da eternidade, na perspectiva da eternidade, é alguém que prioriza a vida espiritual. É alguém que prioriza um relacionamento com Deus. Quando ele fala do exercício físico, ele diz que o exercício físico ele tem pouco proveito, porque ele vai te dar uma qualidade de vida apenas durante esta vida. E nós devemos, de fato, buscar ter uma qualidade de vida. É importante, mas não é mais importante do que um relacionamento com Deus. O que nós entendemos aqui é que tudo aquilo que diz respeito e interfere apenas nesta vida terrena e passageira, deve ficar em segundo plano. Aquilo que interfere nesta vida e na eternidade, deve ser a nossa prioridade. O nosso dinheiro vai nos sustentar apenas enquanto nós viver aqui, depois ele não vai fazer diferença nenhuma. Aquilo que eu e você temos, o nosso trabalho, vai fazer diferença apenas nos 70, 80 anos. A eternidade não é entrevista de emprego, não é por currículo, é por uma vida entregue a Cristo, por causa do sacrifício dele. Então, uma característica de alguém que vive na perspectiva da eternidade, alguém que prioriza as coisas espirituais, alguém que prioriza um relacionamento com Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas passando por dificuldades na família, nas finanças, e aí vem um curso na igreja, um curso bíblico, uma classe bíblica, e a pessoa precisa de um encontro com Deus. Nós precisamos, mas o que muitas vezes nós dizemos? Se der, eu vou. Se der, eu vou. O que nós estamos dizendo? O que é importante para mim? Meu trabalho, meu dinheiro e minha família. Depois vem o relacionamento com Deus. Se der tempo, se sobrar tempo, ou se eu não tiver nada de mais importante para fazer, então aí eu vou me envolver nessa classe bíblica, no pequeno grupo, aí eu vou para a igreja no domingo à noite. Não sei se os palmeirenses vieram hoje, mas às vezes tem aqueles irmãos, né, palmeirense, roxo, aí o time foi campeão, e aí ficam lá, domingo à noite, a igreja adorando a Deus e o palmeirense lá, comemorando a vitória do seu time, né? A gente perde muitas vezes a importância daquilo que realmente vale a pena, por coisas pequenas, banais. Aí quando chove, é ruim de ir para a igreja porque chove. Aí quando não chove, aí a gente vai para o parque, a gente vai aqui tem um lago, né? Eu passei aqui agora, igual lá em Toledo, cheio de gente. Aí a gente vai para a piscina, e aí, esqueci, pastor, perdi o horário. O que isso significa? Prioridade. O meu relacionamento com Deus, vida de oração, leitura bíblica diária, um relacionamento com Jesus, todos os dias. Se der tempo, eu oro. Se der tempo, eu leio a Bíblia. E aí vai passando os dias, nós priorizamos tudo, menos um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus. É isso que Ele espera de nós. A maneira como nós vivemos demonstra se de fato nós estamos vivendo na perspectiva da eternidade ou na perspectiva terrena. Olha o que Jesus disse: não andem ansiosos ou inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro, diga comigo, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Nós estamos tão envolvidos com essa perspectiva terrena, que nós queremos priorizar Deus por causa das necessidades. O que é isso? Então esse é o caminho.
Então eu vou ter que colocar Deus, porque o que é mais importante para mim agora é resolver os meus problemas terrenos. Então a gente faz não porque ama a Deus, prioriza a Deus, mas porque a gente quer que tudo vá bem. Porque a gente quer que Ele acrescente estas coisas. Jesus diz, não andem inquietos, ansiosos por causa das coisas dessa vida. Perdemos o sono, muitas vezes, por causa das contas que vão vencer, dos problemas financeiros, dos problemas familiares, mas muitas vezes não perdemos o sono para orar por aquela pessoa que está se desviando do caminho de Deus, que não conhece a Cristo. Eu vi hoje um artigo de um pastor que orou por um amigo por 30 anos e estava batizando o seu amigo, depois de 30 anos de oração, colocando como prioridade a vida de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Viver na perspectiva da eternidade é viver e falar sobre um rei e sobre um reino, sobre Jesus e a sua vontade. É viver a vontade de Deus para as nossas vidas todos os dias. A sua inquietação com as coisas desta vida revela uma perspectiva terrena. Se nós vivemos muito preocupados por causa das coisas desta vida, não que não podemos nos preocupar, não que você vai estar endividado e não vai correr para pagar a dívida, não é isso. Mas Jesus diz, não ande inquieto, não fique agitado, não perca o sono por causa das coisas desta vida. Confie no Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus, o rei e o reino, a vontade de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É uma vida de paz, é uma vida de segurança, sabendo que todas as coisas estão nas mãos do Rei, estão nas mãos do Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas almas. Nós não estamos neste mundo por acaso, por isso a terceira e última característica de alguém que vive na perspectiva da eternidade é alguém que tem um senso de missão. Abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 1, versículo 20 ao 26. Filipenses, capítulo 1, versículo 20 ao 26. Diz assim, segundo a minha ardente expectativa, novamente o apóstolo Paulo falando, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vocês, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso progresso e gozo na fé, para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim e Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ok, o apóstolo Paulo está aqui dizendo, olha, eu estou em um conflito, eu sei que eu posso morrer, ou pode ser que eu viva, agora eu não sei o que eu quero. Parte de mim quer ir, porque é muito melhor ir com Cristo do que ficar neste mundo.
Mas por causa de vocês, ou seja, por causa da missão que Ele me deu, por causa das almas, por causa das pessoas, eu acho que eu vou ficar mais um tempinho, Paulo estava dizendo. E aí até ele terminar, ele diz, não, eu vou ficar mesmo, por causa de vocês. Será que nós temos um senso de missão tão profundo, a ponto de não vermos mais nenhum motivo para viver, a não ser fazer a vontade de Deus? Era o que Paulo estava dizendo, para mim é muito melhor, o viver é Cristo, morrer para mim é lucro. Eu não estou vendo nenhuma outra ambição para viver, se não for a missão que Ele me deu, que é vocês. Será que nós temos esse senso de missão tão profundo a ponto de dizer, olha, eu vou viver a minha vida para Jesus, para servir as pessoas, para falar do seu amor, para conquistar almas para Jesus, para orar pelos perdidos, para levar os meus amigos no pequeno grupo, para discipular eles. Não vejo nenhuma outra razão para estar vivo, para permanecer vivo, do que viver a vontade de Deus, do que viver esta missão. Irmãos, nós não estamos aqui por acaso. Nós não vamos, Jesus, a vontade de Deus não é que você nasça, cresça, estude, trabalhe, se aposente, compre um barco, vá pescar e morra. Essa vida não tem sentido. Essa vida não faz a diferença. Não é este o propósito de Deus para mim e para você. Deus tem algo muito maior, uma causa muito maior. E o que Ele quer de mim e de você é que nós sejamos consumidos por este propósito. Sabe o que é ser consumido? É como se realmente o propósito de Deus fosse comendo os nossos dias, o nosso tempo, as nossas forças, as nossas energias, para quando nós olharmos para trás, nós vamos olhar e dizer assim, o que consumiu minha vida, o que consumiu o meu tempo, aonde eu gastei as minhas forças, foi vivendo a vontade de Deus. Mas quantas vezes nós deixamos que os cuidados desta vida, as coisas deste mundo passageiro, as preocupações, as coisas boas e ruins desta vida, consumam o nosso tempo, as nossas energias, e aí muitas vezes nós já estamos assim, não, eu já fiz a minha parte, agora tem que deixar com os outros, tem que deixar com aqueles que são mais jovens. Paulo dizia, olha, eu não vejo outra razão para viver, então até o último suspiro da minha vida, eu quero estar vivendo para agradar a Deus, por causa das pessoas. Eu lembro que, há muito tempo atrás, eu preguei uma mensagem parecida com essa sobre eternidade, lá em Toledo. E depois de um tempo, uns 8, 9 meses, eu fui conversar com uma pessoa, ele é uma autoridade na cidade, uma pessoa muito importante. Fui conversar com ele e ele está lá na igreja, cuidando dos cursos da Universidade da Família. E ele disse assim, olha, foi aquela reflexão sobre a eternidade que me fez viajar 1000 e não sei quantos quilômetros, me capacitar e gastar a minha vida para ensinar princípios eternos. É uma atitude parecida com essa que eu creio que Deus espera de mim e de você, hoje. Essa reflexão sobre a eternidade deve nos levar a uma mudança de vida, a uma decisão que nos leve a priorizar as coisas de Deus, o reino de Deus, um relacionamento com Deus e uma vida para servir a Deus e servir as pessoas. Talvez você precise fazer uma decisão hoje de deixar o sofá, de diminuir o ritmo do seu trabalho, de diminuir as suas preocupações por causa das coisas desta vida e mudar a maneira como você vive. Investir mais do seu tempo, da sua vida, naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. Foi profetizado aqui a respeito do galardão. O galardão é para aqueles que viveram o Evangelho, para aqueles que pagaram o preço de dar a sua vida por amor a Cristo. Como nós estamos vivendo e como nós vamos terminar a nossa vida. Eu quero convidar o louvor, por favor. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que
o mais importante não é aproveitar a vida. O mais importante não é se dar bem na vida. O mais importante não é conquistar os seus sonhos. O mais importante é se preparar para a eternidade. Em dois aspectos. Primeiro, para ir para a eternidade com Deus, aceitar o sacrifício de Cristo. Ou talvez existem pessoas que estão aqui hoje e que se afastaram do Evangelho, se esfriaram de um relacionamento com Jesus e precisam voltar a um relacionamento com Deus, para viver essa eternidade com Ele. E também precisamos nos preparar para a eternidade, porque não queremos chegar na eternidade com mãos vazias. Quando nós chegarmos diante de Deus, Ele dizer: o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com os dons, com os talentos que eu te dei, com os recursos que eu te dei, com o tempo que eu te dei? E nós dissermos assim: olha, eu enterrei. Olha, eu estava tão preocupado, cuidando da minha família, cuidando do meu dinheiro, eu tive tanto problema, que eu tive que enterrar o meu talento. E eu sobrevivi na vida. Então nós precisamos nos preparar para esse dia em que nós estaremos na eternidade, em que nós estaremos diante de Deus, para o momento de juízo, em que também as nossas obras serão julgadas, cada um será julgado pela maneira como viveu.